Carcinoma espinocelular. Agora sim, vamos falar de um câncer de pele que exige mais atenção. O carcinoma espinocelular é o segundo câncer de pele mais frequente no mundo, ficando atrás apenas do carcinoma basocelular. Mas ele tem uma característica que muda completamente a conversa. Ele é muito mais agressivo. Enquanto o basocelular costuma crescer devagar e raramente metastatiza, o carcinoma espinocelular pode crescer rápido, infiltrar tecidos profundos e, em alguns casos, se espalhar para linfonodos e outros órgãos. Por isso, quando a gente fala de carcinoma espinocelular, a pergunta não é só: isso é comum? Mas isso pode matar? A resposta, infelizmente, é sim. Quando o carcinoma espinocelular costuma aparecer na prática do consultório, o carcinoma espinocelular ele costuma surgir como uma lesão endurecida, avermelhada, com superfície áspera ou descamativa. Muitos pacientes descrevem assim: é uma ferida grossa que não fecha, é uma casca dura que sempre volta. Essas lesões podem sangrar com facilidade, formar crostas espessas, ulcerar com o tempo. Áreas como lábios, orelhas, couro cabeludo, face e dorso da mão são os locais clássicos, mas ele também pode surgir sobre cicatrizes antigas, úlceras crônicas ou áreas previamente inflamadas. Existe uma forma chamada de úlcera de Marjolin que se desenvolve em cima de uma cicatriz de queimadura. Por que ele surge? O principal fator de risco continua sendo a exposição cumulativa à radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta causa mutações progressivas nos queratinócitos da epiderme. Com o passar dos anos, essas células acumulam erros genéticos e, quando a vigilância imunológica falha, o tumor se estabelece. Além do sol, outros fatores pesam muito: imunossupressão, infecção pelo HPV, exposição a agentes químicos, inflamação crônica da pele. Epidemiologia mundial e brasileira. No mundo, o carcinoma espinocelular representa cerca de 20% dos cânceres de pele. No Brasil, ele faz parte do grupo de cânceres de pele não melanoma, que são o tipo mais frequente no país, segundo o INCA. Mas o dado mais importante não é apenas a frequência, é quem adoece. Transplantados renais. O grupo de maior risco. Entre todos os grupos de risco, os transplantados renais merecem destaque absoluto. Estudos em pacientes transplantados demonstram que o risco de desenvolver carcinoma espinocelular cutâneo pode ser entre 65 até 250 vezes maior do que na população geral, especialmente em receptores de transplante de órgãos sólidos. Esse aumento expressivo reflete décadas de observação clínica e epidemiológica em grandes coortes de pacientes submetidos à imunossupressão prolongada. No Brasil, séries clínicas com transplantados renais mostram que os tumores surgem mais cedo, aparecem em maior número, são mais agressivos e recidivam com frequência. Na prática, isso significa que aquela feridinha no paciente transplantado nunca é simples. Pacientes com HIV, AIDS e carcinoma espinocelular. Pessoas vivendo com HIV/AIDS também apresentam risco aumentado de carcinoma espinocelular, mesmo com terapia antirretroviral eficaz. A disfunção imunológica residual favorece maior incidência, tumores mais agressivos, maior chance de múltiplas lesões. Além disso, a associação com HPV parece ter papel relevante nesse grupo. Doenças autoimunes e psoríase. Pacientes com doenças autoimunes, como a psoríase, não têm risco aumentado apenas pela doença em si, mas principalmente pelo uso prolongado de imunossupressores sistêmicos. Fototerapia cumulativa, imunossupressão crônica e inflamação persistente criam um ambiente favorável ao desenvolvimento do carcinoma espinocelular. Obesidade, um fator subestimado. A obesidade vem sendo cada vez mais associada ao estado de inflamação crônica e alteração da resposta imune. Embora ainda pouco discutida com o público, ela pode atuar como fator adicional de risco para o desenvolvimento e pior prognóstico de tumores cutâneos, especialmente quando combinada com outros fatores. Por que o SEC é mais agressivo em imunossuprimidos? Em pessoas com sistema imunológico íntegro, as células alteradas costumam ser eliminadas precocemente. Em imunossuprimidos, essa vigilância falha. O resultado é maior acúmulo de mutações, maior invasividade tumoral, maior risco de metástases linfonodais. É por isso que o carcinoma espinocelular nesses pacientes não pode ser subestimado. Diagnóstico. O diagnóstico é sempre confirmado por biópsia.
Aqui o exame clínico levanta suspeita, mas o exame histopatológico, que define grau de diferenciação, profundidade e risco de agressividade, essas informações são fundamentais para decidir o tratamento. O tratamento padrão do carcinoma espinocelular é a excisão cirúrgica com margens adequadas. Em lesões de alto risco pode exigir cirurgia micrográfica de Mohs, radioterapia adjuvante. Em casos avançados ou metastáticos, a imunoterapia com cemiplimab mudou o prognóstico desses pacientes e já faz parte das diretrizes internacionais. Relato de caso. Relatos brasileiros descrevem pacientes transplantados renais que desenvolveram múltiplos carcinomas espinocelulares agressivos, alguns com metástase precoce para linfonodos cervicais, exigindo cirurgias extensas e tratamento sistêmico, um cenário muito diferente do observado na população geral. Mensagem importante do carcinoma espinocelular: tempo é tudo. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior chance de cura. Quanto mais se adia, mais risco de complicações graves, especialmente em pacientes transplantados, vivendo com HIV, com doenças autoimunes ou com imunossupressão crônica. Melanoma. O melanoma é o câncer de pele que mais assusta e não é por acaso. Apesar de representar uma parcela menor dos tumores cutâneos, ele é responsável pela maior parte das mortes por câncer. No mundo, a incidência do melanoma vem crescendo de forma contínua, especialmente em países com população de pele clara. Estima-se que mais de 325 mil novos casos sejam diagnosticados anualmente, com cerca de 57 mil mortes por ano. No Brasil, o melanoma é menos frequente do que nos países do hemisfério norte, mas o impacto é desproporcional. Dados do INCA estimam que cerca de 8 a 9 mil casos novos por ano, com taxas de mortalidade que permanecem relativamente estáveis, confirmando que muitos diagnósticos ainda são feitos tardiamente. Na prática clínica, isso aparece como pacientes que chegam ao consultório quando a lesão já mudou de cor, sangrou ou cresceu rapidamente. Esse câncer se manifesta como mancha ou pápula pigmentada, hipercrômica, assimétrica, com bordas irregulares, variação de cor, crescimento rápido. O melanoma não é apenas uma doença de pele, é uma doença do tempo. Cada milímetro conta, cada mês conta. Lesões iniciais podem ser curadas apenas com cirurgia. Já os melanomas mais espessos carregam risco real de metástases linfonodais e viscerais. Isso muda completamente a história do paciente. Um ponto importante e pouco discutido, fora do meio médico, é que o melanoma não respeita estereótipos. Ele pode surgir em áreas pouco expostas ao sol, em pessoas jovens e até quem nunca se queimou. No Brasil, há ainda o desafio do diagnóstico em fotótipos mais altos, pessoas com pele mais escura, onde alterações sutis da cor passam despercebidas tanto pelo paciente quanto, às vezes, pelo profissional. Do ponto de vista emocional, o diagnóstico do melanoma costuma ser vivido como uma ruptura. Estudos mostram níveis elevados de ansiedade, medo de recorrência e hipervigilância corporal, mesmo em pacientes curados. Muitos pacientes passam a observar o próprio corpo com desconfiança, como se a pele tivesse deixado de ser um lugar seguro. Aqui, novamente, acolher é parte do tratamento. Avanços terapêuticos como a imunoterapia transformaram o prognóstico dos melanomas avançados nos últimos anos, mas nenhum avanço tecnológico substitui aquilo que ainda faz mais diferença: diagnóstico precoce e vínculo clínico. Porque no melanoma, mais do que qualquer outro câncer de pele, o tempo perdido quase nunca volta. Carcinoma de Merkel. O carcinoma de Merkel é raro, mas quando aparece, por respeito. É um câncer de pele neuroendócrino agressivo, de crescimento rápido, com alto potencial metastático. Não costuma fazer barulho no começo e talvez por isso seja tão perigoso. No mundo a incidência é baixa, mas vem aumentando nas últimas décadas, especialmente em pessoas idosas, de pele clara e imunossuprimidas. A mortalidade é alta. Proporcionalmente, o carcinoma de Merkel mata mais do que o melanoma. No Brasil, ele ainda é subdiagnosticado, não por ser inexistente, mas porque frequentemente não é reconhecido de imediato. Muitas vezes aparece como um nódulo avermelhado, indolor, de crescimento rápido, em áreas expostas ao sol, face, pescoço, membros superiores. O paciente costuma dizer algo simples: doutor, surgiu de repente, e
geralmente surgiu mesmo, a imunossupressão novamente muda tudo. Pacientes transplantados, portadores de HIV ou em uso de imunossupressores apresentam risco significativamente maior e evolução mais agressiva. A associação com poliomavírus de Merkel reforça que aqui não estamos falando apenas de sol, mas de desequilíbrio mais profundo entre pele, sistema imune e vigilância celular. O diagnóstico de carcinoma de Merkel costuma ser um choque, pouco conhecido, com um nome estranho e explicação difícil. Ele gera insegurança imediata. Estudos mostram impacto psicológico importante com medo intenso, sensação de imprevisibilidade e perda de controle. Nesse cenário, explicar com clareza e acompanhar de perto não é gentileza, é necessidade clínica. Tratamento envolve cirurgia ampla, avaliação linfonodal e muitas vezes radioterapia e imunoterapia. É um câncer que exige decisão rápida, equipe integrada e um médico presente. O que tudo isso tem em comum? Carcinoma espinocelular, melanoma e carcinoma de Merkel são doenças diferentes, frequência diferente, gravidade diferente, tratamentos diferentes, mas todas têm algo em comum. Não são apenas lesões na pele, elas atravessam o corpo, o tempo e o psiquismo do paciente. No Brasil, com alta exposição solar, envelhecimento populacional e aumento de pacientes imunossuprimidos, esses cânceres deixam de ser exceção e passam a fazer parte do cotidiano. E é justamente aí que a dermatologia precisa escolher quem ela quer ser. Uma dermatologia rápida, técnica, eficiente, mas fria, ou uma dermatologia que trata, explica, sustenta e acompanha. Acolher não é romantizar o sofrimento, é entender que quando alguém recebe um diagnóstico de câncer de pele, não é só a pele que adoece, é a relação com o próprio corpo, com o futuro, com o medo. O diagnóstico precoce salva vidas. Tratamento adequado muda prognóstico, mas o vínculo muda experiências. E isso também é medicina baseada em evidência, só